Bom dia, alunos das turmas do 9º ano, como vocês estão? Então, hoje, aula do dia 4 de agosto, terça-feira, né? E aí a gente inicia o mês de agosto, iniciando o terceiro bimestre também, tá? Vocês estão entregando o bloco, né? Entregaram o 6º bloco de atividades correspondente à avaliação do segundo bimestre. E assim a gente encerra o segundo bimestre. E iniciamos com concordância nominal, os conteúdos do terceiro bimestre, tá? Copiem no caderno, né, matéria nova, coloquem aí terceiro bimestre, a partir de então, as matérias novas para o terceiro bimestre, tá ok? Vamos continuar na torcida para que daqui a pouquinho a gente possa estar de volta. Então vamos lá, concordância nominal. Quando a gente fala em concordância, você pensa em quê? Em concordar, né? Algo que tem que concordar com alguma coisa. E aí você fala em concordância nominal, é a relação que se estabelece entre as classes de palavras, os nomes. É o que faz com que os substantivos concordem com pronomes, numerais, adjetivos, entre outros. E aí nós temos em contrapartida a concordância verbal, que aí já diz o nome, é a concordância dos verbos, tá? Com o substantivo. E aí você tem então a concordância do substantivo, a concordância nominal é quando concorda o substantivo com outros nomes, que aí a gente chama de nomes o que não são verbos, que são os pronomes, numerais, adjetivos, advérbios, tá ok? Então nós temos aí um exemplo, ó. Estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Neste caso, o pronome, o numeral e o adjetivo concordam com o substantivo obras, né? Estas, que é o pronome, e não estes obras, pronome que está no plural, já que a oração refere-se que são 3 e não apenas uma obra maravilhosa, tá? Então você vê que o pronome, estas, o numeral 3 e o adjetivo maravilhosa estão concordando com o substantivo obras. Regras de concordância nominal. Então aí começam as regrinhas básicas, né? Assim como toda matéria de português. Temos aí algumas regrinhas. 1. O adjetivo e um substantivo. O adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo. Gênero feminino masculino, número plural ou singular. Então, um exemplo aí, que pintura bonita. Né? Então, a gente tem que concordar com o substantivo. O substantivo aí é pintura, aí o bonito está concordando com pintura. Quando há mais do que um substantivo, o adjetivo deve concordar com aquele que está mais próximo. Então, temos aí, que bonita pintura e poema. Então, tem que concordar com o que está mais próximo. Aí, nós temos aí pintura e poema. Como pintura está mais perto do adjetivo, então você concorda o adjetivo com pintura, tá? Mas se os substantivos forem nomes próprios, o adjetivo deve ficar no plural. Então tá aí, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, é uma composição dos grandes Roberto Carlos e Erasmo Carlos, em homenagem a Caetano Veloso, tá? Então você vê aí, ó, que o grandes está concordando com os nomes próprios, e aí são 2 nomes próprios, ou mais de 2, ele vai para o plural. Quando há mais do que um substantivo e o adjetivo vem antes dos substantivos, deve concordar com aquele que está mais próximo ou com todos eles. Então, temos aí o exemplo, ó. Que pintura e poema bonito. Então, está concordando com o mais próximo, que é o poema. Aí, inverti. Que poema e pintura bonita. Está concordando com o mais próximo, que é pintura. Que pintura e poema bonitos. Que poema e pintura bonitos. Então, aí você pode estar concordando
com os dois, né, colocando no plural, fazendo a concordância para os dois, ou você pode estar colocando, concordando com o mais próximo. Então, regrinha 2, substantivos e mais do que um adjetivo. Aí, ó, quando um substantivo é caracterizado por mais do que um adjetivo, a concordância pode ser feita das seguintes formas, tá aí, ó. Colocando o artigo antes do último adjetivo. Então, temos o exemplo: adoro a comida italiana e a chinesa. Aí você repetiu o artigo, tá vendo? A comida italiana e a chinesa. Aí fica subentendido comida, né? A comida italiana e a comida chinesa. Pode colocar o artigo antes do último adjetivo. Pode colocar o substantivo e o artigo que o antecedem no plural. Que aí você teria adoro as comidas italiana e chinesa, tá? Regrinha 3. Para os números ordinais. Nos casos em que há números ordinais antes do substantivo, o substantivo pode ser usado tanto no singular como no plural. Então, tem substantivo antes do número ordinal, pode ficar no singular ou no plural. Exemplo: a segunda e a terceira casa. A segunda e a terceira casas. Então, substantivo pode ficar no plural ou pode ir para o plural ou ficar no singular. Nos casos em que o número ordinal, em que há número ordinal depois do substantivo, o substantivo deve ser usado no plural. Aí tem que ser no plural. Então, vê aí, ó. Nos casos em que há o número ordinal depois do substantivo, aí o substantivo tem que estar no plural. As casas, segunda e terceira. Tá ok? Então, assim, são pequenas regrinhas, né? É até um pouquinho... Não é difícil, mas é um pouquinho chatinho porque decorar tudo isso, mas não tem muita opção, tá? É aí que o pessoal erra. Concordância, então, é algo que é o que tem... É o que dá mais erro em redações, em textos, em exercícios. É aquilo que apresenta mais erro. Tanto a concordância nominal como a concordância verbal. Por conta dessas regrinhas assim, entendeu? Você tem que sempre pensar o quê? Eu tenho que concordar com o substantivo. Porque às vezes escreve também uma oração muito grande, aí o substantivo está lá na frente. Aí você escreve, aí chega num pronome que é referente àquele substantivo que ficou lá no início da sua oração, você acaba esquecendo e não concorda. É o que acontece muito. Então, assim, a gente tem que ficar de olho nessa questão da concordância aí. Por ser uma matéria mais específica, assim, mais longa, né, também, aí eu vou estar dividindo ela. De repente, umas 2 semanas aí pra gente poder tá dando uma olhada nessas regrinhas, né, fazendo exercício e tal, para poder fixar um pouco melhor essa matéria. Que ela é um pouquinho mais difícil, né? Como eu falei, não é difícil, né? Ela é um pouquinho mais extensa, muita regrinha, então é um pouquinho mais complexazinha, entendeu? Então a gente vai ter mais aulas aí para poder estar dando uma estudada nela, tanto a concordância nominal como a concordância verbal, tá ok? Então copiem no caderno, tá? E um beijo a todos.